Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. Eu não estou com um livro impresso aqui, eu li online, não é difícil de ser encontrado. Eu creio que você pode encontrar também em livrarias ou pedir pela Amazon. O livro é Ideologia de Gênero, do Jorge Scala. Eu já fiz uma resenha de um outro livro dele aqui, A Multinacional da Morte. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. E esse novo livro, Ideologia de Gênero, ele escreveu em 2011. Para quem não conhece o Jorge Scala, ele é um advogado argentino, professor de bioética em uma universidade argentina. É um católico, então os livros dele têm essa perspectiva conservadora, católica. E ele trata de vários temas, mas principalmente controle de natalidade, a interferência das Nações Unidas na soberania nacional dos países, etc. Nesse livro novo, ele resgata alguns temas que ele já havia comentado no livro dele, A Multinacional da Morte, só que ele vai focar aqui em ideologia de gênero. É um livro bem mais curto, tem 200 páginas, o outro tinha 400. Eu creio que a escrita do autor melhorou bastante, embora a linguagem ainda seja para o meu gosto um tanto quanto rebuscada. Como eu disse no outro vídeo, eu creio que seja pelo fato dele ser advogado. Tem uma linguagem assim com bastante juridiquês. Embora não seja um livro difícil de entender, o que melhorou também bastante é que nesse livro ele não coloca tanto documento quanto no Multinacional da Morte, então o livro fica mais dinâmico. Ele apresenta sim alguns documentos para embasar o que ele está dizendo, mas não de forma excessiva como no Multinacional da Morte. Eu fiz umas anotações, porque o livro é muito complexo. Então, se eu ficar olhando para baixo é porque eu estou tentando lembrar do que eu quero falar, tá bom? O livro começa falando sobre o que é ideologia. Eu acho a definição dele bem precisa, bem acertada. Ele vai dizer que, resumindo bem, a ideologia é uma maneira de você querer impor ideias ao ser humano, que esse ser humano normalmente, pelo uso do raciocínio lógico, não aceitaria. Ele vai dizer que para ser um ideólogo, você deve acreditar que o ser humano é uma massa informe e que você, com a sua ideologia, vai dar significado a esse ser humano. Nesse sentido, a ideologia não pode acreditar que existe uma verdade natural, e a ideologia ela vai ser uma lente com a qual os ideólogos e as pessoas convencidas por esses ideólogos vão analisar toda a realidade. Aí depois ele vai explicar o que é ideologia de gênero, ele vai contestar de forma filosófica os postulados da teoria de gênero. Então, ele não vai usar argumentos religiosos, ele vai questionar bem racionalmente, de um ponto de vista filosófico. Ele vai mostrar como os paradigmas da teoria de gênero estão equivocados e quais seriam as consequências para a humanidade caso eles estivessem corretos e caso eles sejam aplicados. Eu achei essa parte do livro muito interessante. Ele consegue argumentar de uma maneira bem clara, que todo mundo consegue entender. Ele vai também falar, nessa parte, do uso que as ideologias fazem da linguagem, como a manipulação da linguagem obscurece quais são os paradigmas das determinadas ideologias e tornam mais difícil você combatê-las. Aí ele vai falar também da importância de usar uma linguagem precisa,
de contestar a linguagem dos ideólogos, etc. Mais para frente, seguindo esse raciocínio dele da ideologia, ele vai tentar definir o que é família e qual é a importância da família na sociedade. Ele vai argumentar que a família é a célula básica da sociedade e que se não existe família, a sociedade ela entra em decadência. E aí ele vai falar de algumas propostas de feministas, de grupos LGBT, de expandir o conceito de família para abarcar vários tipos de constelações familiares, como a gente diz hoje em dia. E ele vai dizer que se você expande o conceito de família para vários tipos de agrupamentos, por assim dizer, o conceito família perde o sentido. Ele vai dizer que se tudo é família, então nada é família. Então o conceito de família, ele se esvazia. Falando em família também, ele vai falar muito em relação ao pátrio poder, a autoridade dos pais na família, principalmente a autoridade do pai. E ele vai argumentar que a família é inimiga do totalitarismo, por isso o subtítulo do livro. Ele vai dizer que governos totalitários, eles querem destruir a família, porque na família você se relaciona com pessoas que têm o seu sangue, com pessoas que você convive todos os dias. E o governo totalitário, ele quer que você se identifique com o coletivo, com a nação, com a tribo, com o grupo, e que você respeite a autoridade do Estado. E a família, você vai respeitar a autoridade do seu pai e da sua mãe, que você conhece, que te transmitiram valores, que muitas vezes vão contra isso que o Estado está querendo que você aceite. E ele vai dizer que, por conta disso, as ideologias várias, elas atacam a família. E ele vai argumentar, ele é bem crítico das Nações Unidas, tanto nesse livro quanto na Multinacional da Morte. E ele vai dizer que as Nações Unidas usam essa ideologia de gênero para atacar a família, diminuir a autoridade parental, de modo que a ONU possa intervir na soberania nacional dos países e se transformar em um governo mundial. Ele vai mostrar lá os documentos dele, que ele extraiu de reuniões das Nações Unidas, e vai dizer que o que a ONU quer realmente é se tornar um governo mundial. E para isso ela usa a ideologia de gênero. Como? Ele vai dizer que existe todo um trabalho de modificar o que se entende por direitos humanos. Ele vai dizer que tem havido um esforço para colocar os chamados direitos sexuais e reprodutivos na pauta dos direitos humanos. E aí ele também vai discutir o que são, na verdade, direitos e o que não é direito. E ele vai dizer que quando a ONU adota essa pauta de direitos sexuais e reprodutivos, ela tem uma ferramenta para controlar os países, porque a ONU, como ele disse no outro livro, A Multinacional da Morte, que eu também recomendo que vocês leiam, ela tem vários organismos, Unicef, ONU Mulheres, etc, etc, etc. E depois da Segunda Guerra Mundial, foram formados vários tribunais internacionais. Então, por exemplo, se um país ele viola os direitos humanos, as ONGs, as Nações Unidas, esses organismos supranacionais, eles podem levar esse país até um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, e esse país pode sofrer sanções, ter que pagar multas, etc. E quando você coloca os direitos sexuais e reprodutivos na pauta dos direitos humanos, a ONU tem uma ferramenta, juntamente com as ONGs, para controlar os países. E ele vai também abordar essa questão da ideologia de gênero dentro dessa pauta
de controle de natalidade da ONU, que ele abordou no Multinacional da Morte. Ele vai dizer que a ONU continua querendo controlar a natalidade dos países em desenvolvimento, juntamente com os países ricos, que há o interesse tanto das grandes potências quanto das Nações Unidas de controlar a natalidade dos países em desenvolvimento para que esses não se desenvolvam ao nível das grandes potências. E ele vai dizer que a ideologia de gênero é uma ferramenta útil para isso. E ele vai dizer que quando você coloca os direitos sexuais e reprodutivos dentro da pauta dos direitos humanos, fica mais fácil impor a ideologia de gênero. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dar inclusive exemplos, vai se dizer que as crianças têm o direito a terem acesso a uma educação sexual, a uma educação livre de estereótipos, etc. E como isso é posto como um direito das crianças, os pais não têm como se opor a isso. Então, nisso, a autoridade familiar fica enfraquecida. E aí começam, por exemplo, a educação sexual nas escolas, a distribuição de anticoncepcionais para adolescentes. E em muitos lugares ele vai comentar, se você tem um filho adolescente, antes de seu filho receber qualquer tratamento médico, a não ser que seja em caso de emergência, você como pai, você como mãe, você tem que concordar. E no caso de anticoncepcional ou até de aborto, em muitos lugares o adolescente ele não precisa da sua autorização como pai, como mãe, para ter acesso aos anticoncepcionais, preservativos ou até aborto. E ele vai criticar muito isso, ele vai dizer que isso é feito de propósito para minar a autoridade da família, porque a família é um organismo que resiste ao totalitarismo. O que mais? E ele vai argumentar que, como eu disse, esse é um instrumento não apenas de doutrinação do povo de modo geral, principalmente das crianças, mas que isso é uma ferramenta de controle dos países em desenvolvimento. Aí ele vai falar também das diferenças entre homem e mulher. Essa parte me surpreendeu, porque ele vai dizer sim, ele vai afirmar sim que existem diferenças inatas entre homem e mulher, mas ele vai contestar várias coisas da cultura. Ele vai dizer que não existem tarefas específicas para homem e para mulher, que isso são convenções, mas que isso não está dentro das características inatas do homem e da mulher, como por exemplo vestimenta, determinados tipos de ofício, entre outras coisas. Ele vai comentar também os esforços de ONGs das Nações Unidas, etc., para modificar as leis dos países. E como ele é advogado, ele vai comentar sobre a validade jurídica disso. Ele vai mostrar, por exemplo, que os países pobres recebem muitos empréstimos de órgãos multinacionais das Nações Unidas, Banco Mundial, FMI, etc, etc. Esse tema ele já tinha abordado no Multinacional da Morte. E ele vai dizer que esses empréstimos hoje são condicionados a que esses países respeitem os direitos humanos. E dentro desses direitos humanos vão estar os direitos sexuais e reprodutivos, que vão ter uma perspectiva de gênero. E ele vai dizer que, por conta disso, os países têm que enviar relatórios dos progressos que eles têm feito em relação a essas questões, senão eles não recebem dinheiro. Só que a ONU aceita também relatórios de ONGs, muitas vezes com viés ideológico, muitas vezes financiadas por países ricos. E a ONU pode usar esses relatórios de ONGs para contestar os relatórios que os países enviam, nos relatórios oficiais, e pressionar para que haja mudanças nas leis, mudanças nos programas de saúde, educação, etc.
voltando a falar da ONU, ele vai apontar posturas assim criminosas das Nações Unidas em relação à saúde, a diferença de tratamento que a ONU dá para os países ricos e os países pobres. Ele vai definir o que é paternidade, o que é maternidade. Ele vai argumentar que os sexos são complementares. Ele vai definir o que é casamento, e nesse sentido ele vai reforçar o argumento dele em relação à família. Ele vai dizer que existem propostas de expandir o conceito de casamento para casamentos homossexuais também. E ele vai dizer que conforme você expande essa noção de casamento, que um casamento pode ser, segundo ele, qualquer coisa, o casamento não é mais nada. E ele vai dizer que o casamento entre o homem e a mulher é uma instituição natural do ser humano. Porque o ser humano, em todas as sociedades, ele percebe que a prole humana é muito frágil e que para as crianças se desenvolverem como membros ativos da sociedade, eles precisam que os pais se unam a longo prazo, no caso, no casamento. E uma outra coisa muito importante que ele vai falar em relação à ideologia de gênero nas escolas e também nos organismos de saúde, etc., mas principalmente nas escolas, é o seguinte: ele vai dizer que não é apenas, por exemplo, aula de educação sexual ou uma aula separada para se discutir questões de gêneros. Ele vai dizer que a proposta é que essa ideologia de gênero, essa teoria de gênero, seja incluída de modo transversal nos currículos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai haver uma aula separada para falar de questões de gênero, de questões de sexualidade. Ele vai dizer que a ideia é incluir essa ideologia em todas as matérias. Por exemplo, você vai estudar história com uma perspectiva de gênero. Você vai estudar biologia com uma perspectiva de gênero. Você vai estudar geografia, você vai estudar filosofia com uma perspectiva de gênero. Então, essa teoria de gênero, essa ideologia de gênero, como ele chama, vai abarcar todos os setores da educação e também da saúde. Ele vai dizer que existe esse esforço de reestruturar os serviços de saúde para que esses ajam de acordo com uma perspectiva de gênero. E aí ele vai falar como isso promove aborto, entre outras coisas. Então é um livro muito complexo, muito rico. Ele vai ofender muita gente, não por ele ofender diretamente no livro, mas de acordo com as ideias dele. Como eu disse, é um católico praticante e ele vai ser contra tudo que fuja dessa perspectiva católica. Só que eu creio que seria interessante lê-lo, ainda que você vá se ofender, caso você tenha uma outra perspectiva, porque ele comenta, acho isso a parte mais interessante do livro. Ele define o que é ideologia, e isso serve não apenas para gênero, mas para qualquer ideologia. Acho interessante ler o que ele diz sobre isso. E também para a gente perceber como o direito internacional, como essas ONGs, como as Nações Unidas influem na política dos países, tanto as políticas educacionais como as políticas de saúde, etc. Para a gente entender como isso realmente funciona, certo? Então, fica aqui a minha resenha do Ideologia de Gênero, Neototalitarismo e a Morte da Família. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta o que você gostou, o que você não gostou, se você ficou ofendido, se você não ficou. Se você conhece livros similares, você pode me indicar aqui abaixo também. Não esquece de dar o joinha, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E acho que é isso, falei de tudo, né? E agradeço a sua atenção. E a gente se vê no próximo vídeo. Talvez mais uma resenha de livro, talvez uma resenha de perfume. Desculpa.
desculpa, talvez indicação de livro, certo? Muito obrigada pela sua atenção novamente e um beijo, até a próxima.